porventura o senhor tivesse investido de autoridade para mediar esse conflito entre o Hamas e Israel, o que o senhor faria? Muito bem, a minha fala vai ser baseada em cima de Romanos, capítulo 14, verso 22, na parte que diz assim: bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então, acho que essa é realmente a coisa mais importante. Eu prefiro estar do lado de Deus, mesmo que a gente não possa resolver tudo aqui agora, porque está na mão dele, ele é soberano, ele vai fazer isso. Quando você olha para o histórico dos lados em conflito, você tem o Hamas, que tem no seu estatuto a negação do direito do Estado de Israel de viver e a destruição de Israel. Ou seja, a questão é muito clara. No Islã não há o voltar, o arrepender, o retroceder. É só e sempre avançar. Agora o califado no norte do Iraque está dizimando não só cristãos, mas cristãos de Nínive agora fugiram para outra região porque eles dão 3 opções: ou se converte, ou paga a taxa, não é? Ou morre. Ou some de lá e deixa tudo. Então os cristãos estão saindo. Os poucos de Nínive, a cidade que aparece na Bíblia, estão fugindo. Ou seja, com o Islã não existe acordo de espécie alguma se eles não depuserem as armas. Não estou falando de palestino, do povo palestino, que é refém, que é vítima dos próprios terroristas, que, como o pastor Magno falou, não tem escolha, não tem vida própria. São marionetes, massa de manobra na mão dessas pessoas que acreditam que estão fazendo um bem à humanidade, como o Boko Haram que você citou, né, que é a lei de Alá. Então, meus queridos e amados irmãos que estão nos assistindo, se o Hamas não abrir mão das armas, não haverá paz. Então, se eu tivesse a autoridade ou o poder, o que eu iria fazer era limpar a faixa de Gaza dos armamentos e dos terroristas e deixar o povo de Gaza em paz, viver em relativa paz. Essa questão de pregar o evangelho, graças a Deus, já está sendo feito. Um grupo muito pequeno de pessoas que estão dispostas a morrer pela fé. Estão lá, correndo risco de vida. Amigos meus, pelos quais eu oro, estão correndo risco de vida nessa região e que estão pregando o evangelho a essas pessoas. Porém, quando a gente olha para a Bíblia, é melhor a gente estar do lado da verdade, porque a verdade, sim, vai prevalecer, mais cedo ou mais tarde. Mas o pastor falou da conversão a Jesus Cristo e do cristianismo, né, como mártir. Mas o cristianismo tem uma fase do Sacro Império Romano que foi assassino. E na Segunda Guerra Mundial, com o nazismo, cristãos, não só católicos como protestantes, estavam apoiando o nazismo. E se a gente olhar a história aqui da América Latina, você tinha católicos, né, padres católicos, tanto do lado dos índios quanto do lado dos portugueses e espanhóis. Ou seja, quem ganhar a gente continua no poder. Tá certo? Então, o cristianismo também, por sede do poder, matou muita gente inocente, não só judeus, mas muçulmanos também. Mas inclusive você lá no início, em né? Jerusalém. No início do judaísmo, início do cristianismo, início do islamismo. Não, estou falando, de cristianismo agora, século passado. Então, mas eu falei do cristianismo lá atrás. Nazismo, eu falei do primeiro século. Não, sim, eu entendi, mas eu estou trazendo para agora também, pegando aqui esse seu gancho. Se você tem um papa que foi o papa do Hitler, foi o Pio XII. Tá nos Estados Unidos hoje tem um grupo fundamentalista cristão que, se eles descobrem que você é médico ou funcionário de uma clínica que faz aborto, eles vão lá e matam você. Fundamentalista cristão. Veja bem, é o que você falou, é o terrorista baixo. Terror de agora, baixo. Né, de baixo, de base, que são indivíduos. Ninguém tem controle sobre indivíduos. Se você for falar assim, onde você acha o lugar mais perigoso para viver no mundo? São Paulo. Morre mais gente assassinada daquilo que na guerra, todas as guerras de Israel. Sim. Está entendendo? Ou seja, Israel não é um país, uma nação bélica no sentido de expansionista, como foi dito. Né? Agora, esse califado islâmico, sim. Isso está acontecendo, que essa anexão da Crimeia para a Rússia e agora essa questão na Ucrânia. Esse avião que foi abatido, aí nós estamos falando de terrorismo da alta, como ele falou.
A questão dos terrenos, são terrenos em disputa, e o maior crítico de Israel são os próprios israelenses e os judeus da diáspora. Não tenha dúvida, os judeus estão batalhando lá, como foi dito pelo pastor, na Suprema Corte. A Suprema Corte já proibiu mesmo os assentamentos. Mas é uma coisa muito mais complexa de se resolver. Porém, enquanto não tiver sinais de que alguém tem condições de frear os jihadistas e qualquer grupo terrorista islâmico, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia, Israel não vai parar os assentamentos. É isso que tem que ficar claro também, não é? Agora, os palestinos nunca aceitaram. O que demonstra o expansionismo. Ehud Barak, general de guerra israelense, ele ofereceu, dado 67, 95% de volta. O Yasser Arafat não aceitou. Bom, isso é a história, né?